Olá! Hoje vamos continuar o nosso devocional com base nas cartas à igreja da Ásia Menor, que se encontra no livro de Apocalipse. E hoje eu quero ler o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Mas antes de fazer a leitura, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando é que você obedece a Deus? Só em tempo de alegria? Ou em tempos de crise você rejeita a obediência ao Senhor? Creio que essa carta, a carta à igreja em Esmirna, nos chama a atenção para essa realidade. Eu vou ler o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Observe mais uma vez a estrutura que já estão nessas cartas que estão aqui no livro de Apocalipse. Cristo se apresenta tendo uma designação de Cristo, depois há sim um elogio ou algo referido a essa igreja, depois há uma condenação, depois há uma exortação. E nessa carta, por exemplo, não há nenhum tipo de condenação, mas sim é algo de elogio. E está aí no versículo 9, dizendo: Conheço a tua tribulação. Essa igreja estava vivendo em profunda tribulação. E a tribulação era tão grande que eles estavam ficando pobres. O texto continua dizendo que a tua pobreza, mas tu és rico. Essa pobreza aqui era por causa que eles seguiam a Cristo e a consequência é que eles estavam ficando pobres, porque de alguma forma a sociedade da época estava perseguindo eles. Mas mesmo assim, essa igreja permanece fiel. Será que você está disposto a permanecer fiel a Deus, até mesmo diante das tribulações? É interessante observarmos e fazer a ligação, por exemplo, na parábola do semeador, onde no segundo terreno, o terreno rochoso, alguns, por causa da tribulação ou da perseguição, deixaram de seguir, ou aquele solo não frutificou. E essa é uma realidade que pode acontecer com a minha vida e na sua vida. Ao ponto que a pergunta que está por trás de tudo isso é: até que ponto você segue a Jesus? Você segue a Jesus só quando as coisas vão bem? Ou você segue a Jesus em toda e em qualquer circunstância? Até mesmo se você perder bens materiais. Meu desejo é que seguir a Cristo seja muito mais do que seguir a Cristo por aquilo que Ele nos dá, mas seguir a Cristo por aquilo que Ele é. Que você possa fazer isso, meu amado irmão. Siga Cristo por aquilo que Ele é, na certeza que Ele venceu a morte e por isso um dia a segunda morte não vai passar por minha vida e por sua vida se você está em Cristo Jesus. É por isso que o texto termina dessa forma. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar encontrado em Cristo Jesus, para que o dano da segunda morte não passe na sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a sua vida.